Vamos mais uma vez nessa noite, reunidos aqui, serenando os nossos corações, fechando nossos olhos materiais e abrindo nossos corações. Entregamos nosso espírito para mais um Evangelho no lar, alimento espiritual, no firme propósito da nossa reforma íntima, buscando a nossa evolução espiritual, a nossa paz interior. Pedindo a presença da espiritualidade amiga que estão aqui e preparam esse ambiente sereno e tranquilo para que as energias sejam necessárias para nos revigorarmos e irmos ao encontro daquilo que aqui viemos buscar. Deixemos de lado as nossas correrias, as nossas angústias, para que possamos estar presentes de corpo e espírito nesse momento do Evangelho no lar. E assim, pedimos que nos ajudem a escalar a escada de Jacó, a caminho da divindade. Subindo mais um degrau dessa escala evolutiva, chegamos até Paulo de Tarso e Maria de Magdala, exemplos de resignação, exemplos de mudança de mente, de mudança de comportamento e de muito amor no coração, transformando-se para se dedicar à seara do Mestre. Subindo um pouquinho mais na escala evolutiva, sentimos a presença da espiritualidade amiga e do nosso mentor espiritual, a qual chamamos carinhosamente de anjo da guarda. Esse nosso amigo de todos os momentos, que sempre nos intui, nos protege e nos fortalece, dando-nos sabedoria. Saudamos a equipe de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, seus médicos e enfermeiros do espaço, que vêm ao nosso encontro nos entregar a energia e os fluidos necessários para que nossas mentes e corações estejam por alguma razão incomodadas. Saudamos também as equipes de limpeza e higienização sempre a postos, a fim de harmonizar e equilibrar nosso ambiente doméstico e todos que ali residem. E assim, dizemos também numa só voz e num só pensamento: nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Assim seja. E assim, pedimos também para Ismael, anjo tutelar da pátria brasileira, que nos ajudem, que ajudem os governantes e governados do nosso país, para que possamos de fato nos tornar a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e subindo mais um degrau da escada de Jacó, chegamos até nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E ela, com sua túnica azul, nos envolve, nos acaricia e nos fortalece, com o abraço e o sorriso de mãe. A ela pedimos em especial a família da minha filha Monique, meus netos Nicole, Arthur e Miguel, meu genro Antônio Magalhães, meu filho Marco Antônio em seu ambiente de trabalho, dando a eles discernimento, intuição, coragem, sabedoria e fé no amanhã. Meu esposo Nilo, pela sua saúde física, emocional e espiritual. Minha irmã Silvia e minhas afilhadas Manuela e Maitê. Cubra-os, mãe, com seu manto de luz sagrada e protetor. Pedimos que nos eleve um pouquinho mais até nosso Mestre, até o seu Filho Jesus. E chegando nele, olhando olho no olho mentalmente, para que possamos sentir as suas bênçãos e o seu amor incondicional para com todos nós. De mãos dadas e de joelho em espírito, e sempre com sentimento de muita alegria e gratidão, iniciemos o estudo do Evangelho no lar, dizendo numa só voz e num só coração: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz,
da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Graças a Deus. Hoje eu vou ler Servir com Poesia, Zinhá, pelo espírito de Zinhá. Renúncia. A renúncia irradia todos os seres, trazendo no amanhã a certeza do cumprimento sagrado dos deveres, que a providência impôs com grandeza. Renúncia, sagrada virtude celeste, conquistada com disciplina e clemência, grande exemplo de nosso mestre, cultivada com a obediência. A renúncia é luz por natureza. Com ela, todo o amor se ilumina, despontando numa imensa beleza. No horizonte, a esperança infinda. Está muito ligada à razão, de mãos dadas com o dever, sendo às vezes contra o coração, desprezando o nosso querer. Quem renuncia às ilusões da vida, traz consigo os elevados pensamentos, deixando para trás a desdita, amando a Deus com todo sentimento. Que assim seja. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Vou abrir ao acaso. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele, respondendo, lhes disse: E vós também, por que transgredes o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele,
e, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinham lavado antes de comer. E o Senhor lhes disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus, que Jesus se refere, quando diz: Toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Essa lição que eu acabei de ler é da página 119 do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. 119 e 120. E aqui ele deixa bem claro que nas parábolas que ele conta, a princípio, verdadeira pureza e mãos não lavadas, que a verdadeira pureza é aquela que vem do coração. Porque o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Que faz imundo o homem. Ou seja, não é aquilo que vem de fora que faz mal ao homem, é aquilo que sai de dentro da gente. Quando a gente faz um comentário ou deixa de praticar uma caridade quando nos é oferecida, né? Quando essa caridade está ali na nossa frente e a gente não cumpre, né? Com ela, né? E quando ele fala que toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, aqui ele está elucidando a questão do ensinamento de Jesus. Tudo aquilo que não conduzir ao ensinamento do Pai Celestial
será extirpado da face da terra, será arrancado pela raiz. Porque uma planta, ele simboliza aqui arrancado pela raiz, porque uma planta, não adianta você arrancar só as folhas dela, os galhos dela. Se você não arrancar a raiz, ela continuará ali. Ela demorará para nascer, para formar novos galhos e novas folhas, mas ela estará ali, né? E quando ele dá como exemplo, né, que muitas vezes, como o próprio o nome da lição diz, mãos não lavadas, né, verdadeira pureza e mãos não lavadas, que muitas vezes aquele que é inteiramente limpo, ele não tem um coração puro, já aquele que vive na imundície pode ser o contrário, totalmente o contrário, né? Ele pode não ter o corpo limpo, não ter as roupas limpas, não ter as roupas rasgadas, mas ele tem uma pureza de coração. E ele dá o pouco que ele tem. Muitas vezes acontece isso. E ele deixa também bem claro aqui que a crença nos símbolos é nula, né? Porque ela torna as pessoas supersticiosas, hipócritas e fanáticas. Isso não faz bem ao homem de bem, né? E para encerrar, ele conclui: não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Porque é bem aquilo que fala assim, o que os olhos não vê, o coração não sente, ou aquilo, a aparência não remete. Você pode ter uma aparência de uma pessoa pura e inocente, mas dentro você tem um coração amargo, que nunca praticou o bem, que não pratica a caridade, que só faz as coisas que não está prescrito por Deus, né? E o capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, são esses que acabamos de... É uma parte, né, do que acabamos de estudar, né? Que os puros de coração são aqueles que fazem o bem sem olhar a quem, praticam a caridade, procura, né, seguir os ensinamentos de Jesus. Não só seguir, como multiplicar esse conhecimento, né? Ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão necessitado, né? Como que eu vou dizer? Não julgar as pessoas, né? Julgar as pessoas pela sua aparência, pelo seu comportamento. Esses são os puros de coração, porque são semelhantes a Jesus quando esteve aqui na Terra. Jesus foi um ser iluminadíssimo, de uma pureza assim que não dá nem para comparar. E é isso que porque o profeta dizia: é em vão que esse povo que me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamento dos homens. Muito linda essa lição. Assim, daria para ficar falando horas aqui sobre ela, porque ela tem bastante conteúdo a ser falado sobre ela, mas é bom a gente falar aquilo que a gente compreende, né? Do que foi lido, do que foi trazido pela espiritualidade na noite de hoje. Agora eu vou ler, como sempre, Fundamentos da Reforma Íntima. Materialismo, noções gerais.
O homem materialista privilegia o mundo físico como se fosse sua última morada. Daí advêm as duas formas básicas de materialismo: não crer em Deus e na imortalidade da alma, e viver primordialmente pelos ou em função de bens materiais. O egoísmo é fonte primária do materialismo, o orgulho secundária. Agir o ser humano com egoísmo e seus corolários nesse contexto significa acumular bens materiais sem distribuí-los, reparti-los com quem necessite, nem buscar um fim solidário e fraterno à sua existência. O orgulho serve ao materialismo quando, detendo uns mais acúmulos de bens do que os outros, os encarnados deixam nascer daí o nefasto sentimento de superioridade. Não é demais dizer que a verdadeira riqueza do indivíduo é a espiritual. São os valores do espírito que se lhe perpetuam através dos séculos. Bens materiais são perdidos a cada jornada reencarnatória. Para a vida no plano físico, é preciso ter e utilizar bens materiais de diversas ordens. Entretanto, a forma como o encarnado usa e encara tais bens é que pode constituir o materialismo. Ricos e pobres podem ser materialistas. O importante não é quanto a pessoa tem, mas como usa o que possui. É dever cristão de cada um a prática da caridade e a postura solidária com referência ao semelhante. O que foge a este prisma fomenta o materialismo. Para que viver em função do acúmulo de riquezas materiais, se, fingindo o fim do estágio no plano físico, todas elas são perdidas? Garantir a herança dos descendentes por si só é também puro materialismo. Preocupa-se então o encarnado com sua linhagem, mas não com o seu próximo. Quem assim age, com tão peculiar preocupação, esquece-se de que as idas e vindas de um plano a outro não preservam os laços de sangue, mas somente os do espírito. Identificar um ato materialista é simples. Cada um deve adquirir bens materiais de acordo com suas posses. Para obter algo, não deve pensar em ter mais do que o seu vizinho, tampouco em acumular qualquer tipo de supérfluo. Julgamentos de aparência não devem ser feitos porque falíveis. Nem sempre quem economicamente tem mais é materialista. E não existe regra nesse cenário. Cada situação é um caso próprio. Há máscaras para o materialismo, posturas de omissão, desleixo, irresponsabilidade, indisciplina e preguiça podem ser facetas camufladas do materialista, seja porque não crê em Deus e não vê fundamento na prática dos ensinamentos cristãos, seja porque seu espírito liga-se aos bens materiais de forma egoística na visão de que deve tê-los, mas sem esforço. Por mais de uma vez a aparência pode enganar. O preguiçoso que pouco possui pode não passar por materialista, mas sê-lo. Nesse caso, sua conduta é espelho do seu egoísmo, o que não significa desapego dos bens materiais. Para viver confortavelmente no plano físico, via de regra, é necessário menos do que o homem imagina. Ter essa consciência lhe significa o grande problema. O materialismo pode ser mais forte no campo do sentimento ou no cenário da razão. Há aqueles que, emocionalmente, vinculam-se aos bens materiais, com maior ênfase. Outros existem que os cultuam dentro de argumentos racionais que idealizam e sustentam. Formas igualmente erradas de procedimento, porém de tratamento diferenciado. Se por um lado é mais fácil o materialista sentimental conscientizar-se de que seu materialismo existe e é pernicioso, é-lhe mais difícil detê-lo.
Suas posturas advêm de impulsos e emoções difíceis de serem controladas. Se por um prisma é mais difícil o materialista racional convencer-se de que é prosélito do materialismo e que tal postura é negativa, por outro, é-lhe mais fácil aceitar argumentos de que precisa mudar. Como segurar-se o adepto do materialismo racional se não se convence de que é materialista? Como deter-se o partidário do materialismo sentimental se age por impulsos que sua razão nem sempre controla? Eis aí a importância da reforma íntima e do reequilíbrio entre razão e sentimento, como exposto nos itens 225 a 236. Outro ponto crucial do materialismo está no encarnado que busca incessantemente a felicidade, mas a concentra na força dos bens materiais. Esse procedimento é-lhe de difícil alteração, visto que cessar seu descontrole no campo material equivale, no seu entender, a impedi-lo de ser feliz. Deter esse processo ao qual Jung felicidade com riqueza material tem um condão de tornar o materialista infeliz, triste, depressivo e angustiado. Não há, pois, outro meio ao ser humano para tornar-se feliz, senão pela prática da reforma íntima. A leveza de espírito somente é atingida quando o indivíduo compreende o que significa a verdadeira felicidade. Do contrário, a vivência no mundo físico lhe significa mais um fardo do que um bônus. A lógica pura nem sempre é antídoto de plena eficácia ao materialista. Ainda que receba infinitos argumentos lógicos para deter o materialismo, poderá ser em vão. Nesse caso, não há somente o seu sentimento impedindo que a razão compreenda seus atos anticristãos. Existe aí também a sua razão trabalhando contra si mesma. São as teorias secundárias. Criam os adeptos do materialismo racional incontáveis teorias que visam a sustentar seus atos e suas práticas apegadas aos bens materiais. São teorias secundárias aquelas que, falsas na essência, possuem o manto da verdade aparente. Difíceis de serem detectadas, complexas e racionalmente bem feitas, são explicações e justificativas que confortam o materialista, dando-lhe uma sensação de dever cumprido e de tranquilidade emocional. O rico, que compra mais do que o necessário, invadindo a esfera do voluptuário, pode até justificar seus atos alegando que não excede o seu orçamento, de modo que não vive em função de bens materiais. Sua alegação tem por base o princípio de que quem possui determinado montante, conseguido honestamente, não o excedendo em matéria de gastos, está vivendo do que ganha e não é por isso materialista. O pobre que destina todos os seus esforços em busca excessiva de conforto material, a pretexto de que, por ter pouco, necessita possuir mais para suprir suas deficiências, constrói sua justificativa no fato de que, por tal, não vive em função de bens materiais e materialista não é. Ambos, nos casos apresentados, estão simplesmente construindo suas teorias secundárias, falsas na essência, portanto, esquecem-se do dever cristão de solidariedade. O rico deve dar mais do que o seu supérfluo. Precisa doar do seu essencial. O pobre deve atender na medida de suas forças ao seu próximo, dando também do seu necessário. Doar não significa somente ofertar bens materiais. Dar de si e do seu tempo faz parte da solidariedade. Variantes desses singelos exemplos existem e muitos. Fundamental é o materialista compreender o significado da necessidade que possui de explicar e justificar para si mesmo seus erros e seu comportamento egoísta.
Torna-se imperioso ao encarnado combater o materialismo, porque é um dos principais obstáculos à reforma íntima, visto levar o ser humano a privilegiar sobremaneira o apego aos bens materiais, deixando de lado a verdadeira riqueza espiritual, que é calcada exclusivamente nos valores morais. O materialismo é uma forma contundente de doença social. Pode levar a comunidade a privilegiar mais o indivíduo do que o coletivo. Consequentemente, sai ganhando o egoísmo. A visão cristã enobrece a solidariedade, afastando o individualismo. Exclui, portanto, o materialismo de seus propósitos. Bens materiais existem para garantir a vida das pessoas no plano físico, mas não devem deixar de servir ao exercício da caridade. A riqueza material precisa ter uma utilização cristã. Para o homem combater o materialismo, há um procedimento básico que é centralizado na sua reforma íntima. Primeiro, autocrítica, admitindo o seu desvio da ética cristã e afastando as teorias secundárias. Segundo, colocar como centro de interesses a mudança do seu âmago, concentrando sua força de vontade no cultivo das virtudes. Terceiro, utilizar os bens materiais como meio de vida e não como fim ou ideal em si mesmos. Causa sofrimento tal mudança interior. O bálsamo consiste em cada um compreender que a vida não se esgota numa única existência, ainda que seja contrariado na atual vivência, colherá os frutos em sucessivas reencarnações. Por isso, a menção no item 279 de que a exata compreensão de felicidade auxilia o encarnado na sua reforma íntima, dá perspectiva ampla e positiva ao horizonte do ser. Percebe ele que não há fronteiras após a morte do corpo físico. Sente que deve progredir para além dos limites da matéria. Conclui que haverá de colher os frutos da caridade praticada. Materialistas, agindo em função de bens materiais, estão incertos na espiral materialista crescente. Desejam sempre mais e mais. Não há um fim para quem privilegia a riqueza material. Continuamente aceitam viver nessa ilusão. Os adeptos da reforma íntima, que aos poucos vão afastando o materialismo de suas vidas, inserem-se na espiral materialista decrescente. Na próxima semana ficará a lição: escapes e compensações. Agora vamos fazer a leitura de encerramento, a prece, de encerramento. Vamos, nesse momento, nos conectando com os amigos espirituais aqui presentes e, por nós e através deles, colocar em prática a caridade nas nossas vibrações gerais da noite, onde nós possamos, de maneira muito determinada, doar um pouco da energia recebida. Que nós possamos imaginar o nosso planeta de uma forma especial, nutrido com os bons pensamentos e o desejo da paz universal. Que todos os dirigentes e todo o seu povo possam exercitar a possibilidade do amor e o olhar ao próximo com mais dignidade e empatia. Que nós possamos imaginar o contorno geográfico do nosso país. Essa pátria do Evangelho, coração do mundo, onde foi suplantada a árvore do Evangelho, do Oriente, aqui para o Ocidente e para o nosso planeta. Que nós possamos influenciar o meio, através da nossa conduta evangélica, religiosa, cristã e, acima de tudo, espírita. Que nesses instantes, todos os núcleos necessários de amor possam receber essas energias. Os asilos, as creches, os orfanatos, os encarcerados, os abandonados, os moradores de rua, aqueles que não têm um teto para se abrigar, os lares em desacordo e em desalinhos, os famintos de pão e de espírito, e a todos aqueles que buscam um emprego.
a todos aqueles que se encontram desesperados pelos problemas diversos e de qualquer sorte. Pedimos licença para vibrarmos nesse momento pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos e por nós mesmos. Vibramos pelo nosso lar e, num exercício especial, produzimos em nossas telas mentais promover a higienização do nosso ambiente doméstico. Nos imaginamos de mãos dadas com Jesus e nossos anjos de guarda, adentrando pelo portão da frente, percorrendo todo o ambiente, espargindo a luz, tocando os nossos entes queridos com tochas eletromagnéticas, eliminando todas as formas, pensamentos e miasmas inferiores, transformando num ambiente acolhedor e de paz, sejam os nossos utensílios domésticos, mobiliários, paredes, tetos, azulejos e objetos, inclusive os nossos animaizinhos. Todos eles sendo envolvidos nessa luz crística, harmonizando e equilibrando a tudo e a todos. Imaginemos nesse exato momento Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe de enfermeiros do espaço, se aproximando de cada um de nós, nos envolvendo em um manancial de luzes, descendo sobre os nossos chakras coronários, promovendo toda a organização dos nossos corpos e nossas mentes, condições físicas e, acima de tudo, nosso perispírito e nosso espírito. E para completar o tratamento, fluidifica a água que vamos tomar com fé, sabendo que ali serão colocados os remédios espirituais necessários, de acordo com o nosso merecimento, a todas as nossas dores físicas, emocionais, espirituais e materiais. E assim, nutridos, medicados, abençoados e agradecidos, com todo o nosso coração, nós pedimos licença para encerrarmos o estudo do Evangelho no Lar dessa noite, com a certeza de que na próxima semana estaremos reunidos para mais um aprendizado. Bendizemos a Deus, proferindo a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do seu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós todos os pecadores, agora e sempre. Assim seja, com a graça de Jesus. Até a próxima semana, se assim a espiritualidade nos permitir. Graças a Deus. Agora, para encerrar, a gente lê a prece do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, página 324. A prece para os anjos guardiões e os espíritos protetores. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus na sua infinita misericórdia permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas dessa nossa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, jamais me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Assim seja, graças a Deus.